fofoca, gravar outra coisa. Já começou, gente. Boa noite, gente, desculpa, mas é porque a gente estava fazendo uma sessão fofoquinhas, né? Então vamos lá, Joana, inicia. Muito bom. Bem-vindos a mais um Vozes das Nossas Cabeças, onde nós três, a gostosa, falamos sobre tudo que passa nas nossas cabeças. E hoje a gente começou a falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem aqui na Espanha. E o que aconteceu? Decidimos gravar sobre isso. Então, vamos lá. Hoje eu vou responder a pergunta de todo mundo, né? Ideia, se quiser me perguntar aí o que rolou, manda, vão perguntando, que a gente vai conversando sobre isso. E foi uma loucura? Foi. Pode começar, Germana. O que me aconteceu, eu no Brasil, com essa história. Eu acordei com um telefonema de uma grande amiga, que a filha mora em Portugal, a mãe da Rebeca, né? Com a Rosália. Ligando para mim. Germana, você já viu o que está acontecendo lá em Portugal, na Espanha? Na Europa, não sei o quê, tá todo mundo sem luz, um apagão geral, não sei o quê. Você já tem notícias da Joana? Aí pronto. Aí eu, meu Deus, a Joana! Aí fiquei louca. Desliguei o telefone e disse, meu Deus, eu vou falar com a Joana. Aí mandei mensagem para a Joana e a Joana não recebia a mensagem. Aí eu, meu Deus, onde será que a Joana tá? Fiquei morta, despreocupada. Aí fiquei tentando. Aí falei com a Isabel, tia de vocês, porque a Isabel tá na França, tá em Paris. Ela disse que lá não teve nada, tava tudo tranquilo na região que ela tava. Foi só no sul da França. Foi. Aí liguei para a Rosália. Rosália, não tive notícia nenhuma. Você teve da Rebeca? Ela sim. Eu falei para a Rebeca ir ao mercado para comprar umas coisas e deixar em casa e tirar dinheiro, ter dinheiro em espécie, porque com energia, né? Aí a Rebeca tinha ido, só que quando chegou já não tinha mais água no mercado. E aí ela ficou atrás de comprar água e tudo, conseguiu depois nos mercadinhos de bairro, assim, pequenos, comprou e foi para casa. Aí a Rosália perdeu o contato com ela, não estava mais conseguindo também falar. Aí eu fiquei sem notícia lá de Portugal, sem notícia da Espanha, da Joana. Aí fiquei tensa. Gente, eu posso dizer para você que ela tensionou também o grupo da família. Sabe? O grupo da família enlouqueceu. E eu, assim, gente, ela vai para o curso. Ela vai para o curso. E o blackout foi bem na hora do seu curso. Oi! Andréa ficou na hora do curso! Olha, será que ela vai de metrô? Meu Deus, se ela estiver travada dentro do metrô, no meio da rua. Eu sou claustrofóbica, né, gente? Então, assim, metrô, escuro. No meio de um túnel, eu já pensei assim, é terror e pânico. Meu Deus, a rua aqui pra caçula! Gente, e eu assim, eu acordei, tomei meu banho e tal, fiz minhas coisas. E aí, mandei um monte de mensagem para os meus clientes, para muita gente e tal. Só que mandei mensagem, não fiquei acompanhando se foi ou não. Fui organizar as minhas coisas pro espanhol e tudo. E aí eu falei assim, gente, não tem luz, né? Já tá muito tempo sem luz. Tá muito estranho esse negócio de luz, né? Uhum. E aí, passou um pouquinho, eu olhei meu celular e eu recebi uma mensagem de um amigo de Goiânia. E ele falou assim, Jô, você tá sem luz? Eu falei, tô. Então, compra água e comida, porque isso pode durar até uns 2 dias. Aí eu, por quê? O que tá acontecendo? Aí eu vi, aí não tinha mais rede de internet. E eu tava usando o telefone até sábado. Eu tava usando o número que eu comprei na Bélgica. Então eu tava sem número da Espanha. E aí, no sábado, acabou tudo que eu tinha de informação, assim, de informação de dados, né, de dinheiro que eu tinha recarregado o meu número da Bélgica, e aí eu coloquei dinheiro só no meu número da Espanha. Só que sábado eu fiz alguma besteira que o número da Espanha não tinha funcionado. Aí, durante a noite, eu consegui mudar essa questão de rede de dados, e aí o número da Espanha começou a funcionar à noite. Eu falei assim, será que eu mexi em alguma coisa no meu celular e coloquei de novo o número da Bélgica? Porque não funciona. Não está funcionando a internet e sem energia não tem Wi-Fi, né? Eu entendo. Sem energia não tem Wi-Fi, a gente sabe. Mas sem internet no celular, faz sentido, né? Mas sem internet no celular não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Aí o que é que... Aí, como a Joana, né? Só aqui fazendo um adentro. A Joana,
ela tinha uma live marcada ontem para as 2h30 com uma colega de trabalho e já estava sendo amplamente divulgada. Não, gente, eu fiquei tensa, né? Eu tenho um acesso da Joana do Instagram. Aí fui lá no teu Instagram, Joana. Aí falei com a moça da live, falei o que estava acontecendo. Ela também não sabia, não tinha visto. E aí eu disse, tem que cancelar, botar um anúncio cancelando. Eu tinha mandado mensagem para ela, e aí e foi super engraçado que ela mandou uma mensagem de volta, tipo assim, bom, você acabou a internet na sua casa, vai para um café, alguma coisa assim. Eu em toda a Europa. Então, querida. Sempre um café. Então, querida, não é isso, querida. Mas então, querida, não é isso. Faltou luz na Espanha inteira, meu amor. Exatamente. A rede de transmissão, as antenas de transmissão precisam de energia, porque a gente não sabe, né? Vamos explicar. Galera, sabe esse sinalzinho de internet que todo mundo recebe no celular para mandar mensagenzinha para cá, para lá no mundo inteiro? Então, você precisa de uma torre de energia. Uma torre de retransmissão que tem energia. Aqueles cabinhos ali, eu acho que ela entendeu que tinha sido no meu prédio, alguma coisa assim, sabe? Mas é porque nunca a gente imagina que foi o país inteiro, entendeu? Tipo assim. Eu não imaginaria. Mas foi um negócio assim. Aí beleza, né? Aí recebi essa mensagem, aí tentei mandar mensagem de novo, e aí ele não me respondia, não tinha acesso, não tinha internet, não tinha nada. E aí, beleza, então vou para o curso de espanhol. Não cheguei ao curso de espanhol, vou explicar o que aconteceu. Falei, vou para o curso de espanhol. Peguei minhas cositas e assim, com fome, porque o fogão elétrico não tinha como fazer comida. E ele falou assim, bom, vou ter que comprar comida no meio do caminho. Eu falei assim, tô sem internet, tô sem luz. Se estão sabendo, no Brasil, não foi só meu prédio. Se eu tenho informação que está me chegando no Brasil, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa errada, muito maior do que o que eu imagino. Muito maior que só euzinha aqui. Não é só meu prédio, não é só meu celular. E aí, assim, eu uso muito o cartão do celular. E assim, ele funciona sem internet, mas eu morro de medo dele não funcionar. Então, eu peguei minha caixinha de moedas. Graças a Deus, eu tinha quase 20 euros de moedas. Eu peguei minha caixinha de moedas, porque eu uso só cartão aqui, e é só o cartão do celular, né? Ainda tem isso. Tem que nem sei onde estão os cartões físicos. Peguei minha caixinha de moedas e fui pro curso de espanhol pensando, preciso comer alguma coisa no meio do caminho. Daí eu lembrei, né? Ele falou assim, pode durar 2 dias. Daí eu falei assim, eu tenho comida em casa. Tenho. Mas tudo são coisas tipo, ovo precisa fritar, arroz precisa cozinhar, macarrão, legumes, não tinha nada, tipo, não tinha pão, tinha acabado o meu pão, não tinha nada de comer que não precisasse passar pelo fogo, entendeu? Eu falei assim, preciso. Tinha farinha para fazer panqueca, bolo, essas coisas e tal. Mas não tinha essas coisas prontas. Eu falei assim, preciso comprar alguma coisa. Eu passei no supermercado. Não estamos vendendo porque a gente precisa. Supermercados grandes, que são os mais em conta, né? Que são os que eu sou acostumada a comprar. Não tô vendendo. Não tem luz, não tô vendendo. Como que ele vai passar no caixa? Não passa no caixa. Aí eu fui sem sentido da aula de espanhol. Eu ainda tô caminhando para aula de espanhol. Olha, ali dentro da pessoa. Pensando que ia para o espanhol? Tô caminhando para o espanhol. Sei não, viu, Joana? Ainda bem que é pé, né? Porque eu tava desesperada que você tivesse que ir de metrô. Então tá tudo bem, melhor ainda. A Adriana só falava nisso. Não, graças a Deus, não. Porque realmente o pessoal que ficou preso no metrô não foi bonito. Foi feio o negócio. Aí no caminho, aí eu achei uma desses. Aqui tem muito supermercado pequenininho que são de indianos, de árabes, essas pessoas assim, que abrem supermercados menorzinhos. E aí eu achei um supermercado menorzinho e entrei no supermercado. E aí, tentando olhar as coisas, tipo assim, o que não precisa de geladeira, porque sem energia não tem geladeira, e não precisa de fogo, né? Peguei pão, atum enlatado e polvo enlatado, um negócio assim, o fruto do mar lá enlatado, que é... Você pega sardinha? Não, era tipo, era realmente polvo ou outro lá.
Sim. Era um negócio assim, enlatado, porque tipo, já tá temperado, já tá pronto, tá enlatado, não vai estragar e tal. E a água tinha um galãozão de água em casa. Então, eu tava tranquila com relação à água. E aí, assim, pensando, né? Se acabar a água por tomar banho, eu tenho muito lenço umedecido. Tem lenço umedecido de tirar maquiagem. Tem aqui, gente, isso é muito comum. Então, tem o lenço umedecido de maquiagem, tem o lenço umedecido de lencinho de bebê para limpar o bumbum, tem o lenço umedecido para limpar as axilas, tenho, tipo assim, se não conseguir tomar banho, tem o lenço umedecido para tudo que eu precisar. Cara, pra mim, mas a primeira coisa que eu pensei foi banho, velho. Primeira coisa, tipo assim, se eu não conseguir tomar banho, eu tenho que conseguir me limpar de algum jeito, porque eu tenho muita gastura de ficar sem tomar banho. E Ainda bem aí. que não tá no inverno pesado, né? Porque se tivesse aí que você ia estar lascada. Cadê? Como é que esquentar esse povo? Então, aqui na Espanha, o inverno é mais tranquilo um pouco. Se fosse na tranquilo, Bélgica, mais pro norte, realmente é um negócio perigoso, assim, que a galera morre de frio mesmo. Mas aqui, nessa parte mais ao sul, tem frio, sim, é desconfortável, mas a gente consegue segurar a onda com cobertor, com casaco mais pesado, sem chegar a um ponto muito catastrófico, né? A gente tá na primavera, então não tá quente, mas também não tá frio, sabe? Tá fresquinho, assim. E aí achei esse lugar, entrei nesse lugar e aí tava, tipo assim, como se diz crowd? Tumultuado de gente, porque era um lugar pequenininho, com 5, 6 pessoas, tava super tumultuado, né? Lotado. Tava lotado, assim. E aí, beleza. Aí eu fui tentando olhar assim, tentando descobrir. Peguei primeiro um biscoito de aveia, eu falei assim, biscoito de aveia estranho, eu vou tomar 2, vou comer 2, vou enjoar porque é doce. E aí, sabe, aquele negócio assim, tipo assim, sem saber meio o que fazer. Aí comprei um isqueiro para acender o fogão, porque o meu fogão é a gás. É raríssimo isso aqui, mas nessa casa o fogão é a gás, ainda bem. Então comprei um isqueiro e aí comprei essas coisas, assim, comprei pão, comprei croissant, uns enlatados e fiquei tranquilo com relação à água, porque tinha água, tipo, tinha um galão desses de 5 litros de água, mais uma garrafa de água filtrada que eu tenho, uma garrafa de filtrar água, então tinha água suficiente, mas as minhas garrafas, eu tenho água tudo quanto é canto, eu sinto muita sede. Então tava tranquila. E aí com fome, né, gente? Com fome, porque não tinha almoçado, porque não tinha fogo pra fazer comida, né? Aí beleza. Aí eu falei assim, cara, tem 2 opções, eu vou pro espanhol ou eu vou comer. Eu fui pro espanhol. Aí fui pro espanhol. Quando eu cheguei na porta do espanhol, com fome. Quando eu cheguei na porta do espanhol, eu olhei aquela bagunça. Sem luz, os professores andando de um lado para o outro, os alunos perdidos, aquele trem. Eu olhei da porta, assim, uma portona de vidro super bonita. Eu olhei da porta, aquela bagunça, eu falei assim: eu não vou entrar. Eu tô com fome demais para lidar com o que tiver acontecendo. Para lidar com essa bagunça. Não sei o que tá acontecendo, mas com certeza tá muito confuso. Tô com fome demais para entrar. Aí, beleza. Eu falei assim: saí de casa. Ah, sim, eu desci 7 andares, eu moro no 7º andar. Meu prédio tem elevador. Aqui é muito comum um prédio sem elevador, mas meu prédio tem elevador. Só que eu moro no 7º andar. Tinha descido as escadas. Antes de sair, quando eu estava com minhas coisinhas para ir pro espanhol, meu colega chegou e ele falou que tinha caminhado 1h40 porque o trem dele parou no meio do caminho e ele teve que caminhar até aqui. 1h40. É muita Tô coisa, gente. falando, esse é o meu desespero. É muita coisa. Nossa, se eu tivesse no lugar dele, eu teria ficado onde eu tava. Tipo assim, eu vou tomar uma cerveja aqui e esperar as coisas voltarem. Eu também tinha andado, não. Tinha ficado de boa em qualquer canto. Mas tem isso, né? Eu só tinha dinheiro porque eu tava em casa, né? Senão eu estaria só com cartão. E o cartão não tava funcionando. Encheu um Esse centavo. O detalhe. pior, gente, é o desespero para você saber o que é. Será que é o fim do mundo? Será que é apocalipse? Será que é algum ataque, assim? Não, vocês pensam na Rússia, mas não pensam na Rússia porque está até longe, né? Assim, relativamente, é perto, mas não é perto, e não está Mas tão teve gente. envolvido. Foi o Teve, Trump. teve gente. Teve gente falando que era a Rússia.
aqui na Não, mas Espanha. assim, aí tem a Rússia. Eu ia estar mais preocupada com o Macron, eu ia estar mais preocupada com a França do que com a Rússia. E ia estar preocupada com os Estados Unidos também, que tem a mania de atacar os outros para dizer que Foi você o está farda Trump! de outras pessoas, para dizer que foi o outro partido, o outro país, e depois dizer que vai lá como salvador da pátria. Não como os Estados Unidos nas teorias assim, bem assim. Aí depois, assim, e aí eu fico sempre preocupada, gente. Imagine hospital. Isso é um problema. Imagina quem vive com suporte de vida e está numa casa que falta energia e não tem gerador. Morreu. Geralmente Então, tem assim, gerador, mas o gerador tem autonomia de quanto mas, tempo? assim, Não tem autonomia desse tempo todo. aí tem gerador, mas se você tem uma previsão de 2 dias, como é que vai fazer? Aí, e você, dependendo da situação, você não consegue tirar essa pessoa de casa para levar para o hospital, porque o hospital vai ter o gerador para mais tempo. Mas Eu vou chegar lá. você imagina, assim, eu fico só imaginando o desespero nessas situações assim mais dramáticas, né? Hospital tem gerador, ajuda, mas e quem está no suporte de vida em casa? Nossa, eu ia ter. Vou chegar lá. Vou chegar no que mais me assustou. No que mais me assustou. Aí, beleza, esqueci de falar, mas assim que eu encontrei meu colega, que ele me falou isso, eu falei assim, vou mandar mensagem para todo mundo, dizendo que está acontecendo isso, porque não consigo mais falar com ninguém, parou o contato, né, de internet, não tem energia, comecei a mandar mensagem para quem eu podia, e as mensagens não iam. Mas eu deixei. Aí fiquei na dúvida se eu desligava o celular para manter a bateria, ou se eu deixava ele ligado, tentando pegar sinal para enviar. Então, assim, como ninguém tem informação, eu vou deixar ligado e quando acabar a bateria, pelo menos eu tentei enviar as mensagens, porque não ia, só não ia. Beleza. Fui lá e voltei. Aí cheguei no espanhol, vi a confusão, voltei, caminhei de volta. Achei um café no meio do caminho, ainda tinha dinheiros. Ainda bem, eu tinha dinheiro. Ainda bem que eu tinha mais moedas do que eu achei que eu tinha. Então, consegui as comprinhas e consegui também comer um croissant recheado com Coca-Cola e tal, umas coisinhas lá. E sentei e falei assim, bom, que não tem solução, solucionado está. O que eu posso fazer? Nada. E aí comecei a escrever, né? Algumas coisas que eu precisava escrever na mão, tá, gente? Porque o computador não sabia se ia ter bateria para depois, se eu ia precisar de alguma coisa, então comecei a escrever e tal, escrevi bastante, fiquei algumas horas lá no café. Nesse tempo que eu tava no café, eu comecei a ver um muvuca, porque aí é uma quantidade de gente andando na rua desproporcional. Assim, durante a semana tinha uma quantidade de gente. Eu já vi lugares aqui em Barcelona que são muito cheios, mas são lugares mais turísticos, Sagrada Família, Barceloneta, lugares que tem muito turista, é muito cheio. E essas coisas, né? Mas a minha casa, ela não é tão... O lugar onde eu moro é um lugar muito bom, mas é um lugar, digamos assim, mais executivo, não é tão turístico. Então não costuma ser tão cheio. Tinha tanta gente andando na rua, e os carros, assim, aquele parado, engarrafamento totalmente parado, assim, e o ônibus parado, e aí, o que começou a me dar gastura? Muita ambulância, muito carro de bombeiro, sem conseguir passar, porque o tráfego estava tudo parado, assim. Até conseguiam passar, mas, assim, muito demorado, muito desafiador, e muito carro de bombeiro e muita ambulância. E aí, beleza, fiquei lá um tempo, escrevi um tempo, né, tava até em dúvida se eu tomava uma cerveja ou não, beleza, vim pra casa. A Germana devia ter Cheguei... tomado. Mas foi tipo assim, tomei minha Coca-Cola, né, comi meu croissant, comi um donut com cobertura de chocolate redondo que tava com cara de brigadeiro, desejei brigadeiro, mas não era brigadeiro. Assim, era um donut. Mas tá bom, como assim. Aí vim pra casa, tipo, isso já era 3 horas da tarde, eu acho. Eu vim pra casa e falei assim, beleza. Vim pra casa, cheguei em casa, sem energia ainda. Subi. Não são 7 andares, são 8 andares, porque tem 8 pisos no meu prédio. Aqui na Espanha tem uma coisa que chama, geralmente tem 2 andares antes do primeiro andar. Então é o entrepisos e o principal. E aí depois vem o primeiro andar. Então, no meu prédio só tem o entrepisos, não tem o principal. Então, na verdade, são 8 andares. Eu moro como se fosse no 8º andar. Subi tudo isso no escuro, gente, achando que ia cair, dar de cara no chão, porque é muito escuro. Alguns andares são muito escuros, né? Tem outros que tem janela na escada, mas tem
como a janela da edificação não entra muita luz, fica bem escuro os primeiros andares. Beleza. Cheguei em casa e tal, e aí tentando falar com as pessoas, e aí eu vi que não tinha, tipo assim, eu tentava, não tinha resposta, não tinha nada. Comi, tipo, aí eu já tinha algum tempo que eu já tinha comido, fiz uma comidinha, peguei uma garrafa de vinho, coloquei debaixo do braço, peguei uma garrafa de água, coloquei, assim, garrafa de vinho não, coloquei a garrafa, o vinho dentro da minha garrafinha de água, porque aqui não pode beber na rua, senão você vai preso, tá? Então saibam disso. Você pode beber, mas não pode aparecer a embalagem da bebida. Coloquei meu vinhozinho dentro da minha garrafinha, peguei uma garrafinha de água, coloquei debaixo do braço, peguei meu livro e fui pro parque aqui perto. E aí foi que aí eu li um pouco, e aí foi quando começou a voltar a internet, que aí foi quando eu consegui gravar aquele vídeo lá no Instagram. Mas eu gravei, começou a voltar a internet, comecei a responder as pessoas, assim, depois de mais de uma hora que eu tava lendo, bebendo. E aí foi quando começou a voltar a internet. Mas eu gravei o vídeo, e o vídeo ficou carregando, tipo, horas e horas e horas e horas. Eu não sei quanto tempo demorou para subir, mas eu lembro que eu vi que não ia subir o vídeo, aí eu fiz o post só com escrita. Não sei se vocês viram. Fiz o post só com a escrita. Aí o post com a escrita subiu, eu falei assim, então beleza, a galera vai saber, todo mundo vai saber. Eu sabia que a Germana acompanhava meu Instagram porque ela é responsável, ela é minha responsável pelas minhas redes, então ela acompanha meu Instagram, ela, né, inclusive foi ela que avisou todo mundo, porque eu não conseguia avisar. E aí foi quando começou a voltar. E aí esperei mais um pouco, voltou a internet e não voltava a luz aqui em casa. Aí beleza, aí esperei mais um pouco, começou a anoitecer, assim, aqui tá anoitecendo umas 9 horas da noite. Aí deu 9 horas da noite, mais ou menos, eu falei assim, vou voltar para casa, porque já tá muito tarde. Aí voltei para casa, tava sem luz ainda. Subi, comi no escuro e tal, e dormi. E aí, no meio da noite, voltou a luz. Eu tenho uns aparatos de LED no meu quarto, uns negócios assim. Aí, né, LED. Eu não sei se vocês têm. Eu tinha, antes de vir para a Europa, minha casa era toda inteligente. Eu não sei se vocês têm essas coisas de LED, casa inteligente, essas coisas. Mas, assim, quando a energia vai e volta, parece que tem fantasma dentro de casa. As coisas piscam intermitentemente, fazem barulho. É um rolê, assim, ó. Aí eu acordei no meio da noite com a luz, as luzes de LED, assim, enlouquecidas, fazendo um carnaval. Mas foi isso, então, assim, pra mim foi muito tranquilo, porque eu não tava nesses lugares, nessas situações em que a Déia falou, né? Eu não tava no metrô, eu não tava no trem, eu não tava longe de casa, eu não tava no elevador, né? Então, eu tava num lugar que é relativamente seguro, né? Se a gente for pensar de qualquer dessas características. Então, assim, foi muito tranquilo para mim. O que foi ruim, né? Eu não conseguia avisar as pessoas, eu não pude trabalhar e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando meu amigo falou que ia durar mais ou menos uns 2 dias, me deixou um pouco preocupada, porque a gente sabe que aqui tem muita guerra perto. Então, por mais que a gente saiba que a Espanha não costuma se envolver com guerra e tudo, a gente fala assim, será que deu merda e eu não tô sabendo? O que aconteceu? Você não tem guerra perto, mas você tem movimento separatista dentro da Espanha, né? Na Catalunha tem. Onde eu estou é uma grande fonte de movimento separatista. Muito forte. E movimentos separatistas que atualmente não têm recorrido mais à violência. Até as últimas eleições foram muito o resultado foi muito positivo nesse sentido, de mais ainda a questão de se você vai discutir separatismo, mas sem uso de violência. Mas a gente tem um histórico de uso de violência dentro do movimento separatista e tem também, Madrid teve um atentado à bomba. Não muito tempo atrás, assim, tem dentro dos últimos 5 anos, eu acho. É verdade, eu lembro. Então, você, assim, aí, já agora, nesse século, década, né, de 2020 para cá, você já teve um atentado à bomba. Então, tudo isso no metrô. Então, tudo isso faz com que quem está fora, quem mora aí, você ainda tem essa coisa do turismo, ainda chegou agora, mas quem mora aí, principalmente quem está em Madrid, quem está nessas outras cidades, que já sofreram com isso, entra no desespero, terror e pânico.
Sim, o pessoal aqui, assim, quando você conversa quando, e assim, sem informação clara, né? Até agora eu não tenho informação clara, não sei se vocês têm, mas o pessoal achou que fosse a Rússia, o pessoal achou que fosse algum outro tipo de guerra, ataque cibernético, incêndio da comunicação, quebra de cabeamento, tipo assim, a gente teve tudo quanto é informação misturada e ninguém aponta o real motivo pra gente. Aqui a gente fica numa desinformação, porque cada governo fala uma coisa diferente. E aqui na União Europeia, a sensação Um que fenômeno tem é que, ao mesmo natural. tempo que é um país só, são vários países diferentes. Então, quando a gente fala nessa. É, é, um- é- eu não sinto a mesma conexão que a gente tem, por exemplo, no Mercosul, né? Que a gente tem um tratado que seria similar com a da União Europeia, porque aqui as coisas realmente são mescladas, né? E aí, quando você vê um país de um governo, porque cara, eu ando 2 horas, eu tô na França. Eu ando 4 horas, eu tô em Portugal. Tipo, não sei se 4 horas, mas assim, é muito perto. É muito Então, bem. quando você tem países tão próximos, dando informações tão distintas, você fala assim, gente, ninguém sabe o que está acontecendo. Não, Ninguém tem ideia do que está acontecendo, sabe? Mas tem que ter ideia Se do que tivesse está acontecendo para acontecido, resolver um problema. Porque tem luz e tem se energia. tivesse acontecido no dia do enterro né, que foi do funeral do Papa, aí, meu amigo, teria sido terror e pânico total e absoluto. Porque como estavam todos os representantes mundiais no velório, né, em o enterro do Papa Francisco, a gente teria. Aí eu ia ter desespero, de vez. verdade. Era mesmo. Então, assim, isso é muito doido. Eu vou até fazer uma pesquisa, depois a gente conversa melhor informações que a gente tem aqui na Espanha, né? Porque eu estava até conversando com um colega meu hoje e ele falou que ele tá irritado. Ele falou que tá dando raiva escutar o rádio, as informações, porque parece que ninguém quer passar informação. A sensação que dá é que estão ocultando coisas da gente. Ou seja, E vem aí, a teoria da conspiração, aconteceu alguma coisa, eles estão camuflando que atingiu 2 países, né? E uma parte da França também, porque assim, 2 muito, outros mais ou menos. Depois da comunidade europeia ter dito que vai se armar. depois Tem da comunidade detalhe. ter dito que vai se armar, e tem alguns meses a comunidade europeia disse para a gente ter kit de sobrevivências, kit de Por segurança, esqueci o nome. 72 horas. Lembra que Sim. falaram? Kit para 72 horas, né? Foi. Para estruturar isso. E então, assim, tem alguma coisa que estão sabendo e a gente não sabe. A população não sabe em si. E aí fica em dúvida, né? A teoria da conspiração ela vai existir porque se você está desinformado, você vai criar histórias para justificar isso. Então, é uma guerra, um movimento separatista, é um movimento terrorista, ou é incompetência das estruturas, né, de administração que está tendo Tudo junto problemas e sérios e misturado. eles não estão admitindo. É. Tudo Hã? junto e misturado. Tudo junto e Pô, tudo misturado. junto e misturado. E A aí, que a gente gente sabe. não sabe? A Ainda gente não não sabe. sabe. Mas parou tudo. Parou o país. Parou o país e o pessoal está falando de uma repercussão catastrófica no lucro da Espanha. A gente falando de produtividade, mesmo de produção, né, com relação às questões empresariais, né, com relação às questões industriais, de tudo, parece que foi um impacto econômico muito grande na Espanha. Assiste o filme O Dia que a Terra Parou, que aí ele tem o original lá da década de 60, eu acho, 60, 50, e tem o com o Keanu Reeves. Recente. Vou dar uma olhada. Aí você depois assiste esse filme, aí você vai ver o que é exatamente onde ele acaba com a energia do mundo inteiro. Para dizer que o homem tem que voltar. E aí você para, gente, ok, vamos acabar, mas o impacto disso na sociedade? O impacto disso, o impacto com a ausência de luz, numa produção de mercado, é o que eu falei. Eu pensei primeiro nas vidas, porque minha preocupação é sempre a vida humana. Então, quem está nos postos de vida dentro de casa, porque quem está no hospital tem um gerador, mas e quem está dentro de casa? Quem está numa clínica pequena que talvez não tenha esse gerador? Como é que ficam essas pessoas? E aí depois você vem para esse segundo lado, que é a economia. A economia é essencial para o país continuar funcionando. E você tem uma economia que ela é recessiva, ela está recessiva no mundo inteiro,
que você ainda tem um doido fazendo um monte de taxa maluca, e aí você vai ter um impacto nisso, enquanto um dia de produção acaba com tudo, porque tem coisas que a produção é continuada. Então, quando você interrompe aqui, você pode ter perdido todo o resto do produto. Sim, não só isso, né? Mas a gente ficou sem Então, energia. calma, Então, tá tudo bem. tudo que dependia de refrigeração, então congelados, coisas do supermercado. Os supermercados tiveram prejuízos enormes. Tudo que estava na geladeira, tudo que estava no congelador, provavelmente perdeu-se. Então, assim, Sim. foram coisas. Foi muito impacto econômico muito grande. E aí eu estava você conversando com imagina. uma amiga. Vou só fazer um apontamento e depois a gente tem que ir. Mas estava conversando com uma amiga sobre a questão de conexão mesmo, de cabeamento elétrico e de rede de internet em si, né? E parece que tem alguns estudos falando que são cabeamentos muito sensíveis, que desligou um cabo, você perde grande parte de um continente, de países inteiros, assim, de acesso à informação e à energia, né? De acesso à internet e energia. Então, tem essa questão também, né? Às vezes não tem nada tão exagerado, mas só o fato de a gente estar vinculado a uma rede tão frágil pode gerar um pânico muito grande na sociedade. Sim. E aí, às vezes, eles não querem falar sobre isso. É pior que isso. Nós estamos na época da tecnologia 5G. Já fiz vários vídeos, já dei entrevista sobre a tecnologia 5G, os leilões do Brasil. Então, o que é a tecnologia 5G para o impacto na indústria, na agropecuária, em tudo? Você vai fazer o controle todo de produção, de tudo, desde a origem até o consumidor final, pela internet, pelo 5G. E é tudo interligado. E quando você tem uma queda, quando você não tem o funcionamento da energia, você não tem o funcionamento da internet, tudo isso bagunça. Sim, Tudo isso sim, bagunça. exatamente. E aí você Muito, fica mas pensando... isso, é exatamente isso, que é tudo muito frágil, as conexões são muito frágeis. São muito frágeis. E, Aí gente, você fica pensando o seguinte... porque, o sinal, por exemplo, que transmite a internet, ela precisa de um local que tenha energia para ser transmitido. Precisa do cabeamento para chegar lá, precisa da energia, precisa da transmissão de rádio, né? A Então, água que chega na sua casa, ela é bombeada. Numa por guerra, energia primeiro lugar que elétrica. você bombardeia são os pontos de comunicação, as torres de comunicação. A primeira coisa numa Gente, guerra que você estamos... tem que fazer é A gente cortar vai as ter comunicações. que... Então, mas vamos lá. Mas então, tirando esse pânico, terror e pânico, a Joana está bem, está na Europa, Sobreviveu! está ruim, voltando. Sobrevivi ao Sobrevivente! apocalipse número... Perdi as contas. Assim, ela se sentiu naqueles filmes de terror, naqueles filmes dela não sabia se era um filme de Parece filme, terror, filme ela não sabia se era pós-apocalíptico. um filme apocalíptico, mas eu, O particularmente, já bom... falei, gente, se for para o mundo se acabar, que eu morra, seja uma das primeiras a morrer, não estou afim de ser sobrevivente, não quero ser aquela assim, vivi para salvar a humanidade. Não, deixa eu ir primeiro. O bom é que o pessoal aqui na Espanha são muito bons vivos. Então, se a gente vai morrer, se é uma guerra, pelo menos a gente vai morrer tomando vinho na praia, sabe? É isso. Pelo Eu me menos. arrepio muito assim, eu achei maravilhoso. Aqui, né, em Barcelona, especificamente, eu achei muito isso. Vou Foi morrer muito incrível. feliz. Por que morrer ali triste? Não, vou morrer feliz. É Sim, fácil. por que não? Eu apoio, eu apoio totalmente esse pensamento. Então, gente, eu vou, depois a gente fala mais. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar essa experiência. Foi uma loucura ontem, mas estou bem, estamos todos bem. E a gente continua na próxima semana com mais uma live, mais uma gravação do nosso Vozes das Nossas Cabeças. Um beijo, segue, compartilha, Beijo, beijo, gente. comenta. Tchau, tchau. Uai! Foi mal.